Jorge Pisco, presidente da CPPME, não sei se está em condições de nos ouvir. Perfeitamente. Perfeitamente. Nós já ouvimos, não o ouvimos. E agora já me ouvem? Sim. Perfeitamente. Por favor, 8 minutos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Presidentes da CIP e da CCP. Começo por agradecer o convite dirigido à CPPME para esta audição sobre a aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença Covid-19 e do processo de recuperação económico e social. Perante a situação de enorme crise de saúde pública provocada pela pandemia do Covid-19, com os seus efeitos devastadores a nível da económica e social, a CPPME assumiu-se como catalisador e porta-voz das propostas dos seus associados, federações, associações, micro, pequenos e médios empresários, com o propósito de fazer chegar às entidades decisoras e com elas discutir um conjunto de medidas consideradas decisivas para ultrapassar este período com o mínimo de perdas de empresas e de postos de trabalho. Por isso, a CPPME, logo em março, desde a primeira hora, apresentou ao Governo um conjunto de medidas que, a terem sido implementadas, teriam contribuído para minorar o impacto económico negativo que se veio a verificar ao longo deste ano. As propostas da CPPME convergiam e coincidiam, mesmo nas questões fundamentais, com aquelas que foram sendo avançadas pelas federações e associações empresariais dos diversos setores e integraram o essencial das reclamações concretas que milhares de empresários nos foram fazendo chegar. O Governo nunca foi sensível aos sucessivos alertas lançados pelas estruturas representativas empresariais. Colocou-se sempre numa posição altaneira sem ter conta à realidade do tecido empresarial nacional, constituído maioritariamente por micro e pequenas empresas, levando a que, em termos práticos, pouco daquilo que defendíamos e defendemos se tenha vindo a concretizar. O Governo nunca quis entender que não era a hora certa para fazer avaliações aos negócios, para estudar a sua viabilidade, para saber se a empresa que estava a necessitar de ajuda tinha um nível de capitais próprios satisfatórios, etc., etc. Mas foi por este caminho que enverdou quando fez passar os acessos aos apoios por uma teia burocrática que envolvia bancos, sociedades de garantia mútua e a APMEI, Segurança Social e outros. Quando inventou normas de travão para restringir o acesso e quando se embranhou na produção apressada de legislação, muitas vezes dizendo uma coisa e o seu contrário, deixando contabilistas, juristas e os próprios funcionários dos serviços envolvidos à beira do colapso. O layoff simplificado, de simplificado pouco teve. Os gerentes e sócios-gerentes das micro e pequenas empresas com carreira contributiva para a Segurança Social foram e continuam a ser discriminados pelo Governo. A CPPME sempre considerou que as medidas implementadas pelo Governo, apesar de necessárias, foram e continuam a ser insuficientes. Demonstraram-se desajustadas, discricionárias, discriminatórias e plenas todas de uma burocracia instalada aos mais variados níveis da administração pública. O Governo sempre resistiu em tomar medidas ajustadas e adequadas à realidade que se vivia. Entretanto, os micro, pequenos e médios empresários foram entrando em desespero. Desespero por não saberem o dia da manhã. Desespero porque os parques de apoios a que se candidataram nunca mais chegavam. Alguns ainda não chegaram. Outros foram negados por questões processuais, como a falta de um documento ou uma simples data errada. Desespero porque o banco demorava a dar resposta e finalmente vinha dizer-lhes que as linhas de apoio, a custos baixos e com aval do Estado, já estavam esgotadas, mas se quisessem podiam aceder a financiamentos de linhas do próprio banco, com custos um bocadinho mais elevados e tendo que apresentar garantias ou reforçar as já existentes. Desespero porque eles próprios, sócios-gerentes ou trabalhadores independentes, com descontos em dia para a Segurança Social, ficavam fora dos apoios ao Estado. Desespero por descobrirem que o facto de legalmente terem contabilidade simplificada ou serem empresários em nome individual era razão para ficarem legalmente eliminados das ajudas, como sucedeu com livreiros ou com o programa Adaptar. Indignação perante as divergências entre as medidas de apoio que foram profusamente anunciadas de milhões e mais milhões e que depois de regulamentadas a realidade é bem diferente. Frustração por verem que o Governo faz tábua rasa das medidas aprovadas em Orçamento de Estado para 2021, nomeadamente a não discriminação das micro, pequenas e médias empresas, conforme o artigo 359, que diz: a diferenciação a estabelecer apenas pode refletir a classificação legal das empresas em micro, pequenas e médias empresas, não pode utilizar o CAI, tipo de contabilidade, ter ou não ter trabalhadores, dívidas ou data de estabelecimento para atribuir ou não apoios.
Frustração também pela não suspensão do pagamento por conta, conforme estabelecido no Orçamento de Estado, que o Sr. Secretário de Estado das Finanças, por despacho, substituiu pelo seu pagamento em prestações. Angústia neste novo tempo que agora se inicia, quando continuam a constatar que os apoios para criar as condições necessárias à retoma não existirão. No momento presente, o que precisamos do Governo são medidas ajustadas, medidas para ajudar a cuidar da saúde das nossas empresas, medidas que ajudem a relançar a economia. Não se pode camuflar a realidade. As micro, pequenas e médias empresas geram 68,3% da riqueza e 77,3% do emprego. As micro e pequenas empresas foram sempre o parente pobre da política económica dos sucessivos governos, sendo vistas como empresas pouco eficientes. Das perto de 1.270.000 empresas existentes em Portugal, as microempresas representam 96,1%, as pequenas 3,2%, as médias 0,5% e as grandes apenas 0,1%. Senhores deputados, esta é a realidade do tecido económico nacional. 99,9% são micro, pequenas e médias empresas. Em traços gerais, esta é a realidade com que a CPPME é confrontada por parte de milhares de micro e pequenos empresários. A situação económica em que se encontram é muito preocupante, nomeadamente as microempresas, na sua maioria, não têm recursos de tesouraria para fazer face à situação grave em que se encontram. Não por sua responsabilidade, antes pela grave crise de saúde pública que o país está a atravessar. Por isso, e para isso, são precisas medidas audazes. Amanhã, a CPPME irá realizar uma reunião nacional com associações empresariais, para a qual já se encontram inscritas cerca de meia centena de estruturas. Esta videoconferência tem como objetivo central fazer um balanço às propostas apresentadas pelas diversas associações ao Governo e analisar as que já terão sido adotadas. Desta reunião, irá sair um conjunto de medidas que iremos apresentar ao Governo, à Assembleia da República e ao Sr. Presidente da República como contributo para a recuperação da economia e ao desenvolvimento empresarial. Muito obrigado. Terminado, dou agora a palavra ao Presidente da CPPME, Dr. Jorge Pisco, para uma intervenção de 12 minutos. Faça favor. Eu pedi-lhe para ligar o microfone, que nós não estamos a ouvir. Está ligado? Está ligado, muito bem. Faça favor. Ok, muito obrigado. Eu, relativamente às questões que os senhores deputados colocaram, gostaria de referir o seguinte, ou seja, vem na sequência daquilo que nós afirmamos e que também os senhores presidentes, tanto da CIP como da CCP, acabam por corroborar um pouco a minha intervenção relativamente às dificuldades que as empresas tiveram ao longo de todo este ano. E começo pela questão que foi, logo nós, em março do ano passado, uma das propostas que a CPPME apresentou relativamente às questões da agilização e do diálogo com o Governo, que era a criação de um gabinete de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Porque, fundamentalmente, aquilo que as empresas tiveram ao longo de todo este ano foi a dificuldade de relacionamento com o Estado. E porquê? Porque é preciso perceber a pandemia, com a situação sanitária que trouxe, e também a situação económica que daí adveniente, trouxe um aspecto muito positivo, que foi, nunca se tinha falado tanto em micro, pequenas e médias empresas, e foi preciso o Covid-19 para que as micro, pequenas e médias empresas viesse para a ribalta e que estivesse diariamente na comunicação social e estivesse no léxico português. E a verdade é esta, se não fossem os gabinetes de contabilidade, se não fosse o contabilista certificado a dar esse apoio às micro e pequenas empresas, mas essencialmente às microempresas, não tínhamos esse apoio, era impossível as empresas avançarem para as candidaturas e toda a necessidade na ligação de todo o trabalho que foi necessário ao longo de todo este ano nas candidaturas, no relacionamento. Porque aqui a teia burocrática foi uma coisa terrível e esta é a principal queixa e é o drama fundamental que nós assistimos ao longo de todo este ano. Porque, na realidade, não há... submete-se a candidatura e depois, a partir daí, mesmo na submissão da candidatura tem sido uma situação complicadíssima e, a partir daí, não há mais depois nenhum relacionamento.
Depois temos, quando o Sr. Deputado Carlos Pereira nos colocou a questão da abertura e do diálogo. Nós, da parte da CPPME, desde o início que tivemos um canal aberto com o Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, através da assessora económica, e temos tido e fizemos variadíssimas, como disse, nós logo em março fizemos propostas, fizemos ao longo de todo este ano variadíssimas propostas entregues ao Governo, à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da República, mas é verdade que o Governo, através do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, não tem tido para com a CPPME e com as outras associações empresariais, não tem tido um relacionamento que deveria ter ao longo de todo este processo. Porque, na realidade, ou seja, não é através do telefonema do Sr. Secretário de Estado com a Associação A, B ou C, em que lhe promete que sim, talvez, que se resolvem as situações. Ou seja, é necessário haver um relacionamento, uma abertura, uma informação diária, porque não é através do Conselho Económico e Social, não é através só das organizações que estão representadas, que se faz esse relacionamento. Porque tudo isto é necessário termos em conta a realidade que se vive em Portugal e que se viveu ao longo de todo este ano. Por isso, a falta de articulação e a falta de diálogo foi uma constante a vida com as micro, pequenas e médias empresas durante todo este processo. Depois, há uma situação que o Sr. Deputado Carlos Pereira colocava relativamente ao quadro comunitário anterior. O Sr. Deputado conhece, os seus deputados conhecem, que a CPPME tem colocado, e nos documentos que vos apresentámos, e na própria carta reclamativa que vos entregámos para a legislatura, nós temos defendido que deveria de existir uma percentagem significativa de apoios para as micro, pequenas e médias empresas. E nós apontámos um valor, ou seja, 50%, nós consideramos que 50% desses valores deveriam ser para micro, pequenas e médias empresas. E isso nunca tem acontecido, porque no anterior quadro comunitário, no que terminou agora, essa situação, e o Sr. Deputado acabou por referir os valores, ficam muito aquém, e as micro, pequenas empresas, porque não têm estruturas para poderem fazer essas candidaturas, ficam sempre muito arredadas de todo esse trabalho. Mesmo agora, nós, nas propostas que fizemos para o PRR, sempre defendemos que 50% deve ser o valor para as micro, pequenas e médias empresas. A senhora deputada Isabel Pires falava das medidas que não são adaptadas. Bem, eu refiro-me a um aspecto que é importante, ou seja, os seus deputados conhecem o balanço dos apoios que o Sr. Ministro da Economia há 15 dias aí fez, e o Sr. Ministro da Economia, que sucessivamente faz aqueles anúncios todos das medidas que o Governo, dos milhões que tem feito e anunciado, o último dos quais, dos 7 mil milhões que havia para as empresas e que foi anunciado com 4 ministros e um secretário de Estado, e que dos quais esses 7 mil milhões, só 1.160 milhões é que são a fundo perdido, porque o resto são dos impostos que serão, em termos moratórios, escalonados. E isto é a forma como o Governo tem estado a anunciar essas medidas, porque de resto, aquilo que nós defendemos, e desde logo de março, aquilo que nós considerávamos que era fundamental existir para as empresas, era um fundo de tesouraria para fazer face às despesas para fundo de tesouraria para as micro, pequenas empresas, essencialmente para as microempresas. E isto era uma medida que nós, em março do ano passado, apontámos. E que depois, com o evoluir da situação, considerámos que esse fundo de tesouraria devia ser a fundo perdido. Esta é a realidade ao longo de todo este ano. Bem, a verdade é que, quando nós tivemos a audiência com o Sr. Presidente da República, está agora a fazer um ano, em que avançámos para uma conferência que seria o pós-pandemia, em que se avançou que era para fazer esse balanço dessa atividade, e que daí saíram propostas que avançamos e que entregámos na Assembleia da República e ao Governo, o Governo nunca deu resposta. Das propostas que as associações fizeram de uma videoconferência feita em janeiro deste ano, das quais saíram 21 propostas concretas para apontar para soluções para as micro, pequenas e médias empresas, o Governo não deu solução. Ou seja, esta é aquela que tem sido a postura do Governo ao longo de todo este tempo. Por isso, como é que se aprofundam e quais são as medidas para o futuro? As medidas para o futuro estão consignadas naquilo que nós temos vindo a apresentar. E como eu disse no final da minha intervenção, na reunião que vamos ter amanhã, nos quais já temos 50 associações e confederações, associações e federações inscritas, estão um conjunto de medidas que pensamos poder serão aprovadas e que iremos apresentar e entregar aos seus deputados, ao Governo e ao Sr. Presidente da República, que são o contributo destas associações para a retoma do país. Porque é essencialmente e é fundamental que estas empresas tenham esses apoios e que esses apoios sejam efetivos.
Porque não podemos, como estava a dizer, não é possível continuarmos a falar de apoios, de falar das empresas, de falarmos que o desemprego não cresceu. Sr. Deputado, o desemprego não cresceu porque os próprios apoios condicionavam que não era possível as empresas despedirem trabalhadores. E muito bem. Agora vamos ver qual é a situação daqui por diante. Porque as empresas começam a não ir aos apoios, esses apoios terminam e as empresas começam a não ter, a situação económica delas não vai permitir, vai haver uma maior insolvência e essas empresas e o aumento do desemprego vai disparar. Não temos dúvidas nenhumas e temos vindo a alertar isso para que vai crescer nos próximos meses o número do desemprego e o número de empresas de falências vai subir drasticamente. E é para isso que nós temos vindo a alertar que é necessário que o Governo tome medidas muito drásticas de apoio. Medidas drásticas, mas medidas que venham ao encontro daquilo que são as necessidades das micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado. CPPME, Dr. Jorge Pisco. Faça favor. Muito obrigado. Bem, relativamente aos apoios e às candidaturas e o estímulo para encontrar outra escala, nós pensamos que as candidaturas, e é possível ao Governo, e teria sido possível ao Governo durante todo este período, há mecanismos, e o Governo tem esses mecanismos, e a Assembleia da República tem neste momento em discussão na especialidade o caso do SAFT, para que o Governo tenha esses mecanismos que conhece a realidade diária das empresas. Por isso, tudo aquilo que todos os mecanismos que se encontraram, de percentagens, de plafons, tudo aquilo que foi encontrado tem que ser o máximo simplificado. Ou seja, não vale a pena a gente criar aqui mais simplexes ou menos simplexes. O Governo dispõe dessas situações, temos é que, na realidade, agilizar esses procedimentos e deixarmos de criar burocracias que não têm a razão de ser. Porque, na realidade, as empresas não têm condições para continuarem nessa situação. E eu temo, Sr. Deputado do Partido Socialista, que diz que os apoios devem manter-se. Nós também somos defensores que os apoios se devem manter. Mas esses apoios têm que ser reforçados. Porque aquilo que nós não ouvimos até agora foi de que vamos desconfinar, vamos retomar a atividade económica, mas ainda não ouvimos da parte do Governo como é que esses apoios se vão manter. Porque, na realidade, as empresas estão descapitalizadas, as empresas estiveram meses e meses fechadas, há setores da atividade económica nacional que há um ano que estão sem trabalhar, não é? E isso é preciso termos em conta como é que estas empresas e este setor empresarial vão retomar essa atividade. Por isso, nós sempre defendemos e temos propostas muito concretas de apoio a fundo perdido para a tesouraria e capitalização das empresas. Pensamos que é necessário haver apoio à criação e manutenção do emprego. É por este caminho que o Governo tem que avançar. E é por aqui que, seja através de fundos comunitários, seja através do PRR, seja através do apoio à exportação das empresas, que o Governo tem que ter medidas que, no imediato, ou seja, não é anunciar agora para que isto sejam aplicadas daqui para setembro ou para outubro. Não, estas medidas têm que entrar no imediato em vigor. Depois, fala-se no Banco de Fomento. É verdade, nós já ouvimos falar do Banco de Fomento há muitos meses. Nós já discutimos isto com o Sr. Secretário de Estado da Economia, mas do papel à prática não se percebe o que é que isto vai ser. Está sempre dependente da União Europeia, como é que vão ser as medidas, como é que vai ser tudo isto. A situação para nós tem que ser agilizar e deixarmos destas burocracias todas também da União Europeia, porque também em relação à questão dos fundos europeus é necessário fazer uma reflexão, é verdade, mas essa reflexão terá que ser feita de acordo com a realidade nacional. Nós temos que falar e temos que ter em conta aquilo que é a nossa realidade, a realidade do tecido empresarial português, a realidade da economia nacional, e é a partir daí que nós temos que trabalhar. Não basta a gente importar aquilo que é a situação da Alemanha, da França, da Inglaterra, não. É por isso é que depois nós, em termos dos apoios, sabemos que estamos dos 28, estamos em 26º ou 25º dos países com menos apoios em termos das empresas. Daí
daí que eu, para terminar, Srs. Deputados e restantes colegas do painel, gostaria de deixar aqui uma palavra e realçar o papel fundamental que os empresários tiveram ao longo deste ano. Fala-se muito em resiliência e todos nós temos ouvido falar da parte do Governo da resiliência e da resiliência. Não, os empresários tiveram um papel fundamental ao longo deste ano na defesa das suas empresas, na defesa dos postos de trabalho, e é preciso que o Governo olhe para estes empresários, olhe para o tecido empresarial português com um contributo para o desenvolvimento da economia nacional. E uma palavra de esperança, uma palavra uma palavra de ordem que nós temos na Confederação, porque juntos somos mais fortes, é esta a palavra que nós queremos deixar, porque consideramos que é fundamental para o desenvolvimento económico nacional. Uma vez mais, muito obrigado à Comissão pelo convite que fizeram. Muito obrigado, boa tarde.